Olá, pessoal. É um prazer estar falando com todos vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Esse é o nosso primeiro lançamento do produto de 2023. Para quem tem nos acompanhado nos últimos meses, sabe o quanto que a gente constantemente tem entregues novas melhorias, novas soluções. E de antemão agradecer por todo o feedback. O Cambanais hoje ele tem vocês hoje como centro de toda a atenção. Então nós estamos muito interessados em ouvir mais, ouvir como que a gente pode ajudar, quais os desafios e problemas que vocês têm enfrentado no dia a dia. Então, um pouco do que a gente vai mostrar aqui hoje é fruto disso. Tá legal? Então, vamos lá direto ao ponto. Eu vou compartilhar já minha tela e todos vocês, depois aqui no nosso vídeo, a gente vai ter aqui nos links toda a informação, todos os links que eu vou estar mostrando aqui. Então, eu vou compartilhar lá também no nosso canal. Então, o que eu vou explicar aqui um pouco para vocês? Dessas novidades, né? A primeira delas, a regra de chegada e partida, né? Então, a gente antes tinha a parte ali de critério de saída, só que agora a gente valida esses critérios se de fato foram realizados. Algumas melhorias aqui na parte também de ordenação dos cartões, né? Antes a gente colocava isso de forma do usuário, de forma temporária, mas agora a gente consegue também ter de forma permanente, né? Isso como pode ser como uma política do quadro. Algumas melhorias na parte de desempenho do fluxo, como a feature que a gente entregou no mês passado. E, gente, muita coisa que vocês estão vendo aqui, obviamente, vai ainda melhorar muito. Então, a gente até a primeira parte, a segunda ali, a gente está na versão beta. Então, esperem que a gente espera também que vocês tragam para nós aqui o que vocês têm visto ali de oportunidade, tá legal? A gente também está implementando a parte de visualizar facilmente as políticas da célula. Bem, a gente tem política de coluna, fluxo, pessoal, políticas em todos os níveis dentro do quadro. Tá? Novas melhorias e na parte de limite, formatação da exportação dos logs de auditoria, alguns detalhes a mais aqui na parte agora de clonar cartões, relatórios, mais melhorias na parte de relatórios de tempo de ciclo, a gente tem relatórios na parte de horas logadas, existem mais melhorias ali, vou explicar de forma bem calma. E depois também, né, incluir cartões descartados nos relatórios, porque muitas vezes a gente tem o risco de colocar horas ali e de repente descartar esse cartão, mas é as horas que foi trabalhadas ali. Então, tem essa opção também já de incluir essas horas trabalhadas em cartões descartados. Tudo bem? Na parte de melhorias e na parte de business rule, nas regras de negócio, sincronização, antes a gente tinha só de proprietário, agora com o proprietário também é possível sincronizar, restaurar subtarefas excluídas e muito mais. Então, vamos começar com as novidades aqui, que realmente eu gostei muito, e foi um pedido realmente de vocês, que é a parte aqui de regra de chegada e partida. Tá? Então, deixa eu explicar aqui um pouco mais. Pessoal, atualmente nós temos aqui já disponível para vocês, desde a versão, acredito que da versão 8, 8.5 para frente, os critérios de saída. Isso já é uma solução, acredito até antes da 8.0, faz muito tempo que a gente já tem isso. Mas perceba que os critérios de saída, eles são usados aqui dentro do fluxo para vocês, de fato, lembrar, né, o processo ali de evangelização. Então, lembra quais são os passos que são feitos dentro de cada fase do fluxo. Então, são itens, são checklists que são rotineiros. Isso sempre tem que acontecer. Por exemplo, eu tenho aqui uma fase tranquila, uma fase bem comum, né, desenvolvimento, teste e homologação. Todo teste, a gente precisa passar ali, né, pelo critério criar os critérios de teste e a gente precisa criar um checklist. Então, a gente precisa, antes de mover para homologação, ter isso feito. Então, se a gente move isso aqui, lembrem que vai sempre dar aquele erro, né? Que você precisa completar esses critérios de saída. O que é de novidade aqui nessa solução? É que agora é possível validar, tá? Se, por exemplo, algum campo específico, qualquer uma informação daquele cartão, ele de fato foi realizado. E, gente, essa regra, essa melhoria, e a gente está até chamando realmente, né, de regra de chegada e partida, como se fosse realmente um aeroporto, né, a parte ali de chegada e partidas. Dá para vocês criarem regras para validar quando o cartão chega e um critério de saída para validar antes dele sair. Vamos para um exemplo mais prático aqui.
Vamos imaginar aqui, né, no meu fluxo de entrega, eu quero criar uma política de entrada e saída para minha fase de homologação. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, nas políticas de coluna, e eu vou colocar exatamente aqui dentro da minha coluna de homologue. E aqui, pessoal, temos aqui a descrição, expectativa de nível de serviço, SLE, nenhuma mudança, critério de saída. Nós não temos um critério de saída aqui, mas podemos aplicar. A gente tem ordenação de cartões, vamos falar mais dessa novidade, mas aqui que a gente vai praticar. Regra de chegada. Então, o que eu vou fazer aqui? Todo o meu cartão, eu criei aqui para a gente validar e dar um exemplo para vocês. Existem aqui um campo chamado evidência de teste, então basicamente um campo que a gente vai anexar o arquivo, tá? Então tá aqui, ó, evidência de teste, é um campo personalizado, é do tipo arquivo, e nós temos um campo aqui aprovação. Esse campo aqui é do tipo aprovado ou reprovado, tá? Então qual que é a regra que a gente vai fazer aqui? É uma regra de chegada. Olha, o cartão ele só pode ser movido para homologação, a gente só vai aceitar esse cartão se tiver aqui uma evidência de teste dentro de um cartão. Então, vamos criar essa política. Aqui, ó, regra de chegada. Eu vou editar, lembrando que eu estou dentro da coluna homologação. Regra de chegada. Aqui eu vou dar um nome para essa regra. Então, vamos adicionar uma nova regra de chegada. Então, aqui, por exemplo, eu vou dar um nome de tipo validar evidência de teste. Então, vou adicionar uma condição aqui. E eu vou buscar exatamente aquele campo personalizado, evidência de teste. Cliquei aqui. Pessoal, o que eu vou validar? Basicamente, eu quero que a evidência de teste ela contenha alguma informação. Eu poderia falar, olha, se a evidência de teste conter 1, deixa ele entrar. Se contém 2, não deixa ele entrar. Mas nesse caso, eu vou validar se existe ali alguma informação. Então, ao invés aqui do contém, eu vou colocar a opção de não está vazio. Tá? Então, porque se não estiver vazio, eu não vou deixar esse cartão ser movido para homologação. Eu quero dar um erro para de fato, avisar. E, gente, eu posso ter numa mesma coluna, numa mesma área, no mesmo fluxo, vários critérios de saída. Poderia ter evidência de teste, eu poderia ter aprovação, tags, eu posso validar várias variáveis, né? O próprio nome diz aqui. Tá legal? Então, vou adicionar aqui uma condição só, vou salvar, tá? Posso ter mais de uma aqui. Percebe aqui que a quantidade de regra de chegada e saída de 0 a 50, então é uma quantidade bem significativa para isso. Legal? Então aqui, ó, eu já estou com os meus... Eu vou fazer dois exemplos aqui. Vou pegar essa entrega 1, ó, cliquei aqui no meu checklist, só que eu não vou colocar nenhuma evidência de teste. Pessoal, vamos testar? Olha o que vai acontecer. O cartão 337474 ele não encontra as condições aqui de nível de chegada naquela coluna, tá? E, mas como que eu sei, né? Como que eu sei qual é o critério que está me bloqueando de entrar com o cartão aqui em homologação? Pessoal, é só vir aqui no canto direito, política do quadro, e vai exatamente naquela coluna, né? Então, vou clicar aqui, ó, em homologa, eu vou saber quais são os critérios de saída, de entrada, de chegada. Está aqui, validar existência, evidência de teste. Então, sendo assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar a evidência de teste. Eu só não preciso abrir o cartão. Posso vir direto aqui, eu vou selecionar o arquivo, tá? Pode ser um link, enfim, vou pegar uma imagem qualquer aqui, ponto, e eu vou salvar. Então, evidência de teste incluída no cartão. Vamos ver se agora ele vai deixar eu chegar, entrar, deixou. Então, o critério de chegada está validado. Só que nessa mesma coluna, pessoal, agora vamos testar as regras de partida. Tá? Então, eu só vou deixar ir para pronto se a aprovação de fato estiver aprovada. Se não tiver aprovada, eu não vou deixar colocar ela em concluída. Tá? Então, vou usar aqui o mesmo critério, na mesma coluna, regra de partida, vou clicar aqui, e eu vou adicionar agora uma condição de saída para essa coluna. Vamos colocar assim, ó, validar se o cartão está aprovado. Aprovado. Então, esse aqui vai ser o nome que eu vou dar para essa regra de partida. Eu vou adicionar uma condição aqui. Eu vou buscar aquele campo, a aprovação.
E aqui, pessoal, eu vou colocar exatamente o que eu quero. A aprovação, ela deve conter aprovado. Olha que interessante. Aprovação é um campo personalizado de lista. Então, são dadas duas opções. Tá? E, obviamente, se for um campo que eu permito outro valor, também você consegue adicionar. Mas eu vou colocar uma regra para só deixar sair cartão se de fato estiver com o valor aprovado. Então, vou salvar isso, salvar essa condição de saída. E agora vamos testar. Ó, quando tentar mover para Doni, não bate aqui um critério de saída daquela coluna ou daquele quadro especificado. E, gente, de novo, eu quero saber quais são as condições da coluna, eu venho aqui em políticas do quadro e eu consigo ver, né, o critério de chegada, evidência de teste e regra de saída, o cartão tem que estar aprovado. Tá? Então, tem muita melhoria que a gente já está fazendo, acredito que até a descrição desse erro, dessa validação, a gente está previsto para a gente melhorar, mas não tem muito segredo, é só vir aqui na parte, no canto direito e analisar qual é essa política que está evitando ou está bloqueando que eu mova esse cargo. Então, vamos vir aqui, ó, se eu colocar um valor aprovado, salvar, aí sim ele vai deixar eu mover o cartão. Deixa eu voltar rapidamente aqui, vamos colocar reprovado? Ó, reprovado, ele não vai deixar. Então, pessoal, isso aqui é um baita avanço no processo de padronização, né, das coisas. A gente realmente vai lembrar e vai evidenciar que essas regras ou políticas do nosso quadro, do nosso time, realmente estão sendo feitas. Ajuda muito no processo aqui de organização do fluxo. Depois a gente tem aqui também, lembrando, pessoal, que são versões betas, né, tem muita coisa sendo melhorada, mas lembre, pessoal, que são políticas que vocês podem criar a nível quadro. Olha que interessante. Eu posso, assim, ter uma política nível quadro, ou seja, eu posso criar uma regra para todo o cartão criado aqui nesse quadro tenha esse critério, tem um campo personalizado, tem um cliente definido. Eu posso criar essa mesma política a nível de fluxo, tá? A nível aqui de célula. O que é célula, no caso? Eu posso falar que aqui, ó, dentro do campo padrão e no teste, porque eu posso ter aqui também, ó, urgente. Então, a célula é essa aqui. Essa aqui é uma célula, essa aqui é outra. Então, posso colocar exatamente uma célula específica, aquela minha política de saída, de entrada, né? E muito mais. Tá legal? Bom, outra melhoria, aplicar pedido de cartão permanente. Essa parte aqui, pessoal, também a gente hoje está no formato beta. Mas o que é isso aqui, né? Aplicar o pedido de cartão, na verdade, é uma ordenação dos cartões, tá? Como era antigamente? Antigamente, vocês percebiam que nas versões anteriores era possível ordenar os cartões? Sim. E de que forma? Com o botão direito na coluna, a gente ordenava os cartões aqui, você colocava aqui, né, uma opção e não tinha, né, a opção de aplicar permanentemente. Hoje sim, pessoal. Vocês podem vir por aqui, nesse mesmo caminho, clica com o botão direito e eu vou fazer aqui, ó, uma ordenação, por exemplo, por tempo de ciclo. Então, vamos pegar aqui, ó, tempo de ciclo. Eu vou pegar do maior para o menor. Então, o tempo de ciclo mais velho, ou seja, o cartão com uma idade mais velha, ele tem que ser minha prioridade. Preciso finalizar ele primeiro, uma política que eu posso ter, né? Além disso, eu posso ter aqui por prazo, por criticidade. Mas agora tem a opção aqui, pessoal, de colocar de forma permanente, tá? Vocês podem fazer por aqui. Outra coisa que vocês podem fazer é lá na parte de edição de fluxo. Pessoal, na edição de fluxo, todo mundo do quadro, né, vai ter essa mesma política de ordenação. Então, perceba aqui, deixa eu dar um zoom rápido aqui, ó. Agora tem uma nova tag, né? Tem um novo espaçozinho aqui, exatamente para vocês definirem qual vai ser a política da ordenação, cada fase do fluxo, ou uma célula específica, tá legal? Então, tudo isso vocês podem fazer por aqui também na parte de edição. Então, aqui, pessoal, vai sempre respeitar, né? Respeitar a política que você definiu na parte de criação do fluxo, tá ok? Então, ali que de fato vai ser a ordenação oficial. Você pode até mudar temporariamente para você, mas a política aqui do quadro vai ser sempre aquela, ok? Outra coisa que dá para fazer também é que nível de política do quadro, tá? Posso vir aqui nas colunas, política da coluna,
Vamos imaginar aqui, ó, nessa coluna Dev, tem aqui a opção de ordenar cartões. Tá? Então, aqui também é como se fosse lá na parte de edição de fluxo. Lá também, aqui vai ser oficial, aqui você consegue deixar de forma permanente. Então, lembrando, antes a gente não conseguia deixar isso de forma permanente, cada usuário poderia fazer o seu nível de ordenação. Agora é uma opção que vocês, como uma equipe, podem definir isso como uma política do quadro, tá? E deixar isso de forma permanente, sem o risco aí de alterações por um usuário ou outro. A gente também teve uma melhoria na parte do widget de resumo, né, do desempenho do fluxo, que a gente está fazendo realmente um barulho bacana, né? Eu gosto bastante desse widget, dessa ferramenta, que ela dá uma visibilidade bem completa e resumida aqui de várias métricas de fluxo, então tempo de lead, tempo de ciclo, tempo de bloqueio. Aí você pode selecionar um período específico, né? Mas a gente recebeu muito feedback e uma delas é o que a gente acabou de implementar. O que foi isso, pessoal? Quando você selecionava uma opção aqui, um tempo específico, por exemplo, nos últimos 60 dias, ele pegava tudo aquilo que estava sendo completo, que estava sendo concluído dentro desse período. Mas, às vezes, existem cartões aqui que começaram antes mesmo desses 60 dias. Tem cartão que leva um ano para ser completado, né? Nessa melhoria aqui, algumas opções a mais, tá? Por exemplo, aqui, ó, você pode calcular o tempo de entrega, tempo de ciclo, incluir os tempos também antes desse período que você analisou, tá? Imagina que você seleciona aqui os últimos 30 dias. Gente, esse resumo do fluxo aqui, das métricas de fluxo, é em consideração ao tempo que esse cartão ele levou nesses últimos 30 dias, tá? Então, você pode ter essa opção aqui, ó, incluir apenas cartões que foram finalizados até o final desse período, e você pode calcular também, incluindo o tempo que ele teve antes desse período. Então, vai ser realmente aqui uma flag que eu deixaria como padrão, porque o tempo que você, de fato, tem das entregas realizadas dentro desses 30 dias, obviamente começou lá antes mesmo dos 30 dias. Então, ele calcula, leva em consideração o período total daquele dessas entregas, tá? Então, às vezes, há situações que vocês não querem fazer uma análise como essa, mas há situação que é necessário fazer uma verificação do período em específico. Eu quero a performance dessa semana em específico, ou não, das entregas que foram realizadas nessa semana. Aí leva em consideração todo o período que aquela entrega ela levou para ser concluída. Tá? Então, melhorias sendo feitas aqui na parte de resumo do desempenho do fluxo. Existem outras já em pautas já sendo feitas, tá? Vamos dar uma olhada aqui também. A gente falou, pessoal, aqui a gente já comentou, tá? Resumo do desempenho do fluxo, mas essa aqui também é bacana, né? Visualizar facilmente as políticas da célula. Então, antes, lembrando que a gente não tinha essa opção de ver as políticas da célula, né? O que é a diferença da célula para uma coluna específica? Então, nós temos aqui, né, por exemplo, uma coluna com duas lanes diferentes. Antes existia a opção de coluna, política da coluna ou política do fluxo, né, da lane. Agora não, dá para vocês colocar uma política exatamente daquela célula específica, tá? E aqui exatamente tem essa opção, ó, política da célula, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui uma política para desenvolvimento, né, na raia, na lane aqui de urgente, nessa célula aqui, ó, dev na lane urgente. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Na raia urgente, na coluna dev, o SLE, a gente poderia colocar aqui nessa célula específica 2 dias. Mas se for na lane padrão, o SLE ele poderia ser 3 dias. Tá? Então, a gente pode sim colocar critérios em, a gente chama aqui de células. Legal? Mais um ponto aqui também, lembrando que agora a opção de vocês, sempre houve, né? A opção de vocês exportarem logs de auditoria. Só que agora a gente aumentou um pouco mais isso para 10 mil linhas. Então, aqui na conta de vocês, tem essa opção aqui, ó, configurações, segurança auditoria. Lembrando que vai ter essa opção os proprietários da conta, né, de vocês. E aqui, ó, registro, né, ver registro. Então, tem todo o log
gerenciamento do usuário, regras de negócios, uso das APIs, integrações de e-mail. Então, todas elas a opção de exportar isso no Excel. Então, a melhoria que foi feita é que agora expandiu esse número e foi ter feito uma melhoria no formato dessa exportação. Outra coisa, aplicar configuração de notificação em todos os painéis. O que acontecia antes, pessoal? O que a gente melhorou? Todo usuário, ele tem a opção aqui, na minha conta, de configurar o tipo de notificação que ia receber. Só que essa notificação, ela pode ser, era feita a nível quadro, né? Então, por exemplo, aqui no quadro Pilares Estratégicos, eu quero receber notificações por e-mail ou por app, né? De criações de cartões, eliminações de cartões, tudo que acontece eu determino que eu quero ser notificado. Só que se você deixar isso de forma padrão, a opção que você tem aqui agora é salvar para todos os quadros. Então, você aplica toda essa configuração a todos os níveis, a todos os quadros. Então, imagina que a gente tem um cenário aqui de vários quadros específicos, né? Então, aqui a gente automatizou, deixou isso mais simples e mais fácil de ser aplicado. Ok? Outras melhorias, detalhes da cópia ao clonar o cartão. Então, se eu tenho a opção hoje de clonar um cartão aqui, antes a gente clonava tudo, absolutamente tudo. Só que agora a gente habilitou essa função aqui, pessoal, de vocês selecionarem. De repente eu não quero copiar tudo. Eu quero copiar, por exemplo, todo o layout do cartão, mas eu não quero copiar a conexão do pai. Isso que talvez vai ser conectado a um outro pai. Então, eu clico aqui, não selecionei anexo, então pode deixar anexo, né? Vamos deixar só conexões com o pai, que não. Então, quando eu clono, ó, percebe que esse cartão não tem a mesma conexão do projeto que eu tenho, ó. Mas o restante está tudo igual, tá? Em breve a gente também vai, já lidei com o nosso time de produto, e você poder selecionar a opção, onde você quer criar esse clone. De repente você quer colocar ele no backlog. Então a gente já está validando isso, em breve a gente entregará para vocês. Relatórios de tempo de ciclo por coluna. Pessoal, o que é isso aqui, né? Isso é uma melhoria feita lá no relatórios de log time. Então, aqui em cima, ó, no canto direito, relatórios. A gente já tem relatórios de registro de trabalho, por item de trabalho, tempo de ciclo por coluna. Então, por exemplo, eu posso aqui selecionar um período específico. Então, estou pegando aqui, tá? Um data range aqui de depois, todos os cartões que a gente registrou, trabalhou a partir de 1 de novembro. Selecionei um quadro específico, filtrei aqui por uma seção. Então, vamos carregar. Ó, aqui a gente tem tempo de ciclo, uma média, a gente tem aqui a soma e o tempo total. Então, ó, por cada fase específica, eu tenho aqui o meu tempo de ciclo. Só que eu posso configurar essa pivô, né? De repente, eu não preciso olhar count, mas eu quero colocar aqui nos valores. Vamos colocar aqui também, por exemplo, vezes na coluna. Quantas vezes aquele cartão passou por essa coluna? E eu também quero colocar aqui nos filtros o ID do cartão. Eu analiso cartão a cartão. Então, olha que interessante, pessoal. Eu vou selecionar um cartão específico e eu consigo saber ó, qual o tempo de ciclo desse cartão, média ou a soma, tá? Em cada fase do fluxo. Eu consigo ver também quantas vezes esse cartão passou por esse fluxo. Olha que interessante. Esse cartão, ele voltou, né? Parece que ele passou por débito, depois voltou, depois passou, depois voltou. Então, ele passou 3 vezes por essa coluna de desenvolvimento. Tá? Então, é uma opção muito legal de vocês verem essas informações, de terem citado, exportar essa informação, tá? E analisar. O mais importante aqui é trazer para vocês ferramentas e meios para vocês obterem insights do que está acontecendo no processo de vocês. Legal? Olhando aqui mais um pouquinho, a gente tem agora também, na parte de relatórios de horas, vamos olhar aqui, ó. Então, isso aqui é muito usado para quem hoje usa relatórios de horas. Então, quantas horas foi trabalhado por uma pessoa dentro de um determinado período. Antes desses relatórios, ele levava em consideração somente cartões existentes. De repente, eu loguei 5 horas no cartão, esse cartão foi deletado. Agora, pessoal, tem a opção aqui de vocês incluírem os cartões descartados. Então, é para garantir, né, que cartões descartados, deletados, eles percam essas horas que já foram logadas por alguém. Tá? Então, basicamente, aqui na parte de opções, incluir cartões descartados, basicamente leva em consideração as horas dos cartões que já foram deletados. Né?
Finalizando aqui, na parte de regras de negócio, sincronizar coproprietários. Tá? O que seria isso aqui, pessoal? Nós hoje temos uma regra de negócio muito legal, que é a parte onde você pode sincronizar informações. Por exemplo, você tem uma cópia de um cartão em outro quadro específico. Você pode sincronizar que qualquer alteração no cartão oficial também altere o cartão final. Então, aqui, agora tem essa opção. Ó, se eu alterar o coproprietário no quadro 1, atualiza também o coproprietário no quadro 2. Né? Então, você pode ver essa sincronização acontecer. Tá? Então, uma vez que houve aqui essa sincronização no coproprietário, o quadro fotão, você pode criar cartões, atualizar os cartões, detalhes dos cartões, definir isso em outros níveis, em outros quadros. Pode ser também ter pai e filho, né? Então, é uma opção bem legal para vocês sincronizarem essas informações. Tá legal? E para a gente finalizar, a parte de restauração de subtarefas também foi incluída. Essa sincronização, e pessoal, para quem não sabe, eu percebo que muita gente não conhece essa parte aqui ainda. Há uma opção hoje, imagina que a gente tem aqui uma entrega 3, eu tenho aqui, ó, algumas subtarefas, algumas checklists, né? Algumas subtarefas. Por exemplo, checklist 1, vou colocar aqui, ó, checklist 2. Eu vou plegar aqui uma checklist. Gente, tem uma opção aqui, de repente eu fiz errado isso, né? Não deveria fazer, eu não quero que isso fique no histórico. Quando a gente entra dentro do cartão, entrega 3, eu venho aqui no canto direito, nesses 3 pontinhos, há uma parte aqui, ó, muita gente não conhece, uma parte de revisões. Pessoal, aqui eu tenho histórico de toda a atualização que eu tenho no cartão. Isso significa que eu posso até voltar na versão que eu estava anteriormente. Então, eu vou voltar exatamente nessa versão que eu não tinha subtarefa, ó. Então, eu vou clicar aqui, aí ele vai falar para mim, ó, o que você quer retornar? Eu quero revoltar tudo, né? Os títulos, eu quero retornar o título que tinha, prioridade. É só você restaurar o que você quiser, tá? Então, eu vou restaurar aqui, atualizo o cartão, ele volta para mim na opção que estava antes. Vou fazer um outro exercício aqui, ó. Vou vir aqui em subtarefa, eu vou deletar as 2 subtarefas. Deletei aqui e deletei aqui. Vou voltar, vou atualizar o cartão. Eu deveria ter deixado, tinha várias subtarefas, mas não quero fazer trabalho manual de repetir tudo isso. Então, vamos lá dentro, vamos ver aqui em revisões. Eu vou voltar para essa versão 17, que tinha as 2 subtarefas. Né? Ou a versão 18 aqui, que a gente tinha até o dia 8/2, o 19/48. Então, vamos voltar para essa versão aqui. Ó. Aí ele abre a opção para vocês, e essa aqui foi adicionada, ó, de retornar checklist 1, checklist 2. Antes não tinha essa opção, agora tem. Eu restauro, atualizo o cartão, ele volta para mim exatamente sobre tarefas que está. Então, pessoal, dá para vocês, de fato, refazerem todo o processo, todos os cartões, até realmente assim no movimento, né, onde estava antes. Há uma opção de revisão para vocês voltarem no cartão como estava originalmente. Tá? E a gente finaliza aqui, então, essa entrega, as novidades aqui dessa versão 9.6, ou seja, é o primeiro lançamento de 2023. Pessoal, o nosso roadmap está incrível, mas ele só é incrível porque você participa, que você é o responsável por ele. Então, aguardamos mais sugestões, principalmente agora nessa versão beta, dessas duas novas implementações. A gente espera muito feedback de vocês, tá legal? Para fazer com que o Cambarais continue sendo esse produto incrível. Conte com a gente. Vocês têm meu WhatsApp, tem meu e-mail. A gente volta a se falar. Grande abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.